Nós iniciamos o tempo comum esse ano, 2026, e o tempo comum, que é o tempo da missa em que nós usamos meio-dia, ele tem uma característica típica. É o tempo mais longo, dura 34 semanas. Hoje é o segundo domingo e ele só termina lá no final do ano, quando nós vamos celebrar o dia de Cristo Rei. Para o tempo, Quaresma, Páscoa e depois volta. E o que tem de especial nesse tipo de tempo, que nós chamamos de comum, é o tempo dedicado a aprender de como ser discípulo de Jesus. O que tem de específico nesse tempo verde que nós celebramos é aprender a ser discípulo. Cada momento que nós estamos vivendo, o mistério do discipulado de Jesus é apresentado para nós. E algo muito especial no dia de hoje, que nós já encontramos na primeira leitura, quando nós ouvimos o servo de Deus, em que ele diz assim: Tu és meu servo, Israel, em quem serei glorificado. Mas diz assim: Não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações. Esse dado é muito importante, porque há pessoas que são como que servos de Deus, estão dispostos a fazer o que Deus mandou, até fazem muitas coisas boas, são como que servos. Só que isso não é suficiente para trazer a alegria e a paz à tribo de Israel. Não basta cumprir os mandamentos. É para cumprir, mas não basta. É necessário ser luz para as nações. Não basta ser uma pessoa boa. É necessário buscar ser santo. E isso às vezes as pessoas perdem de vista, porque às vezes nós confundimos santidade apenas com pessoa que é boa. Tem gente que é muito boa, mas que não é santa. A pessoa pode ser boa, fazer obras de caridade, realizar uma série de obras importantes, falar bem, tratar bem a todo mundo. Isso é uma qualidade humana. Mas a santidade não é uma coleção de obras realizadas. A santidade não se reduz àquela pessoa que está fazendo uma competição para ver quem peca menos. Sabe como é assim? Quem peca menos é mais santo. Tinha até um ditado que fazia assim: quem dorme não peca, quem bebe dorme, quem dorme não peca, como quem bebe não peca. Conhece isso? Que a pessoa que diz assim: se você não ficar dormindo o dia inteiro, aí a pessoa não peca, ela é santa. Não é verdade. A santidade não é assim. A santidade não se trata de um grupo de pessoas que ficam sem fazer nada, porque se fosse assim, era só ficar dormindo direto e todo mundo era santo. A santidade inclui ser luz para as nações. E como é que você faz para ser luz? Nós somos luz quando uma pessoa é capaz de ver o céu através de nós. Isso é um pouco difícil para nós, mas é fácil para Deus. Como é que a pessoa vê o céu através de nós? De algumas maneiras. Uma delas é através das nossas palavras mesmo. Às vezes tem uma pessoa que chega angustiada, meio triste, ela vai conversar com alguém que está cheio de Deus. Aquela pessoa fala duas palavras e ela saiu em paz. Sabe o que ela fez? Ela viu o céu através daquela pessoa. Ou então você faz um ato de caridade de maneira muito bondosa e a pessoa tem a percepção da paz que vem de Deus. Esta pessoa vê o céu através dos nossos atos. Cada vez que nós somos instrumentos para que as pessoas vejam a eternidade, para que as pessoas entendam o que é a graça, nós não somos apenas servos de Deus, nós nos tornamos luz para as nações. Esse é o objetivo. E é mais ou menos assim: toda vez que nós começamos a fazer uma obra, um trabalho para Deus que é grande, impactante,
uma hora chama atenção. Por que aquela pessoa trabalha, toda vez que ela trabalha, sai tudo perfeito? Por que eu nunca vi aquela pessoa falar mal de ninguém? Nunca vi aquela pessoa reclamando de nada. Aí, um dia, alguém vai chegar para você e perguntar: por que você está sempre bem? Por que o seu trabalho vai ser perfeito? Por que você não reclama de nada? Aí a pessoa fala: é porque todo dia de manhã eu faço bem todo mundo de oração. Essa pessoa é luz. Ela não precisou chegar no alto do monte e gritar para falar que o mundo está acabando. Ela começou a viver de maneira diferente. Ela começou a ser outra, de modo que o modo de viver atraiu para querer saber da onde vem tudo isso. Aí você fala: vem da missa que eu comungo toda semana. Todo mundo que faz isso é luz das nações, e isso é fundamental. A verdade é que isso é a vocação que nós temos, a santidade. São Paulo, na segunda leitura de hoje, ele falava assim, ele dizia: ó, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus. Ele escreve a Corinto, aí ele fala assim: aos que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos. Chamados a ser santos. Está vendo? São Paulo falou que todo mundo aqui, cristão, foi chamado para ser santo. Não chamou para ser bonzinho, não chamou para pecar menos, chamou para ser santo. Então a ambição cristã é mais ou menos assim. Você está vendo esses santos aqui? Aqueles ali também? Então, você é chamado para ser eles. Não é nenhuma outra coisa. Quando nós colocamos as imagens dos santos na igreja, é para falar: olha, a sua meta é aquele lá. Ah, mas tem aquela pessoa muito famosa. Não chamou para ser famoso, chamou para ser santo. Ah, mas tem aquela pessoa que é muito boazinha. Não chamou para ser bonzinho, chamou para ser santo. Ele falou: ah, mas não, chamou para ser santo. E tem uma característica típica da santidade, que pode ser útil para entender de onde vem essa obra diferente, essa graça diferente. Algo muito próprio da vida santa, que marca a mudança de chave dentro de nós, é quando nós podemos falar que nem salmista: eu disse, eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Muito simples. Quanto maior o prazer que você tem de fazer a vontade de Deus, mais santo você é. E quando a vontade de Deus é uma coisa que você não gosta muito, mas você começa a fazer com prazer só porque Ele pediu, mais santo você é. Aí tu vai pedindo a sua santidade. Deus fala: tem que ir a missa todo domingo. Você fala: tem que ir, eu vou. Não está fazendo ela com prazer, mas está fazendo, já está melhorando. Até que chega um dia que a pessoa fala: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade. Opa, está mais santo do que antes. Uma característica típica do santo é se alegrar de fazer a vontade de Deus. E mais ainda, tudo que fizer de bom, fazer para agradar a Deus. Se tudo que você fizer de bom é para agradar a Deus, parabéns, você está crescendo na vida santa. E é assim que faz o salmista: eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Uma vez, alguém chegou para mim e falou: Padre, eu quero ser santo rápido. Eu falei: meu Deus, eu gostei da ansiedade. É bom? Eu falo: olha, eu não tenho poder para tudo isso. Mas se eu tivesse que dar um conselho para alguém ser santo rápido, eu diria que podia fazer assim: você monta uma agenda piedosamente, e você cumpre aquela agenda piedosamente. Se você fizer uma agenda de maneira piedosa, programar o seu dia, pensando em Deus, na caridade do próximo, cada coisa que tem que fazer para Deus ficar feliz, e depois executar aquele plano só para Deus ficar feliz, eu acredito que essa pessoa fica santa rapidinho. É como se fosse o seguinte: é uma agenda piedosamente montada, uma agenda piedosamente vivida. É mais fácil do que parece, porque afinal de contas é isso que os monges fazem desde o início dos tempos. O que eles fazem? O que é uma regra de monge? É uma agenda piedosamente montada, piedosamente vivida. Esse tipo de prática é como nós nos aproximamos de Deus, e a maneira como nós fazemos para nos tornar santos. E é algo de muito especial de quando nós temos essa capacidade de nos aproximar de Deus.
porque Deus começa a falar conosco. E a fala de Deus conosco tem níveis. Eu costumo dizer que Deus começa a falar conosco no código Morse, mas depois chega uma hora que Ele fala conosco de maneira direta. E o código Morse é assim: você tem uma intuição na cabeça, aí você sente uma paz daquela intuição. Opa, Deus está falando. É código Morse, não vai chegar para você e falar: olá, bom dia. Vai chegar um momento que Ele vai falar assim. Mas no início é código Morse. Então você tem uma intuição, veio a paz, Deus chamando, você vai atrás. Aí deu a paz de novo, você vai atrás. Até que chega um dia que você vai poder falar que nem São João Batista falou no Evangelho de hoje. Ele dizia assim, ó: aquele que me mandou batizar disse que sobre quem baixasse o Espírito Santo, ele era o Filho de Deus. Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. São João estava num nível de unidade com Deus, ele já ouvia Deus falar de maneira precisa. Mas sabe o que São João fez para isso? Ele resolveu fazer a vontade de Deus o tempo todo, até que a voz de Deus ficasse nítida no seu interior. Conosco ele começa com o código nosso, é na paz, na desolação, aí você vai entendendo o modo de falar. Mas vai chegar um momento em que a nossa oração fica tão clara que você vai simplesmente ouvir a voz de Deus. Ouvir de maneira clara a Sagrada Escritura, você vai simplesmente ouvir e perceber que Ele está falando conosco de maneira quase tão direta como Ele disse e falou com os profetas. É de modo muito especial que nós hoje imploramos ao Senhor que nos ajude a ser santos, não somente bons, mas santos, e que a nossa oração fique cada vez mais profunda, a ponto de que consigamos ver as coisas místicas como via São João Batista. Algo muito impressionante. Ele viu o Espírito descer sobre Cristo. Nós também podemos ver o Espírito. Só que o modo de ver o Espírito não é com os olhos da carne. Senão a gente fica assustado, parece mágica. Não é mágica dos olhos da carne. O que nós queremos ver é onde está o Espírito Santo com o olhar da fé. Nós imploramos ao Senhor Jesus Cristo que nos faça hoje amar, querer e nos esforçar vivamente para sermos santos. A porta do céu está aberta para nós. E isso é impressionante. O simples fato de saber que a porta do céu está aberta para nós já é razão de alegria, de buscar uma confissão quanto antes, de buscar a oração quanto ontem, de fazer tudo para sermos vizinhos desses santos que hoje veneramos. O Senhor nos abençoe.